Ele não gritou, não chorou, não bateu à porta. Só disse que ia embora. E foi. E com ele, levou o pouco que restava de mim. Aquele dia começou como qualquer outro. Era uma quinta-feira comum, morna, daquelas em que o tempo parece desmanchar devagar. O céu, pálido e sem vontade, derramava uma garoa constante que escorria silenciosa pelas janelas. Niterói seguia sua rotina com a mesma pressa barulhenta de sempre. Buzinas soltas no ar, passos apressados em calçadas molhadas, gente reclamando do calor úmido. Eu voltava do mercado, os dedos marcados pelas alças das sacolas, a testa úmida do peso da semana. Enquanto subia as escadas, pensava na janta, nas contas, na vida. Ou no que ainda restava dela. Mais um fim de tarde. Mais um dia qualquer. Dentro de casa, tudo parecia no lugar. As crianças discutiam por causa do tablet. O arroz estava separado numa vasilha. A panela de pressão já chiava, impaciente, como se a casa também estivesse exausta. Eu mexia o alho no azeite, distraída, o corpo fazendo tudo no automático. A TV murmurava alguma notícia. A luz do fim do dia batia nas cortinas, que balançavam leves com o vento. Era como se nada fosse mudar. Mas algo dentro de mim já sabia. Ele chegou molhado, os sapatos fazendo barulho no chão, a mochila jogada de qualquer jeito no ombro, e o silêncio. Um silêncio diferente. Não cumprimentou as crianças. Não falou do trânsito, do trabalho, do tempo. Foi direto até a mesa, onde deixou as chaves com um estalo seco. Aquele som ficou preso no ar. Eu virei o rosto, ainda com a colher na mão, e vi. Não foi o que ele disse. Foi o que o corpo dele gritava. Ele não estava mais ali. Não de verdade. Respirou fundo. Aquela respiração que vem antes de um terremoto. E então soltou tudo de uma vez, como se estivesse repetindo algo que ensaiou por dias. Disse que não dava mais. Que precisava ir. Que precisava fazer isso por ele. Não houve perguntas. Nem respostas. Ele apenas seguiu até o quarto. Pegou uma mochila, algumas roupas, um par de tênis. Não procurou detalhes. Não hesitou. Saiu como quem vai resolver um problema rápido, como quem não quer pensar. A porta ficou entreaberta. Nenhum barulho. Nenhum adeus. Nada. Na cozinha, o alho começou a queimar. O cheiro invadiu tudo. E eu continuei ali, parada. As mãos suadas, o peito apertado, a garganta engolindo um grito que não veio. As crianças continuavam no quarto. Riam de alguma bobagem no vídeo. A casa seguia viva. Menos eu. O som das chaves na mesa parecia ecoar. O silêncio que ele deixou não era vazio, era peso. Peso nos ombros, nos joelhos, na alma. A primeira coisa que pensei foi em mim. No que eu não fui. No que talvez eu tenha feito de errado. Se eu falei demais. Se eu pedi demais. Se eu fui de menos. Meus olhos ficaram fixos na porta aberta, como se ela ainda pudesse se fechar, como se ele pudesse voltar, mudar de ideia, desfazer aquilo. Mas não voltou. Ele tinha ido. Simples assim. Levou a mochila, levou os sapatos, e levou junto os últimos pedaços de nós dois. E ali, no meio da cozinha, com o cheiro de arroz queimado e o som da panela assobiando, foi quando eu entendi. Não era mais nós. Era só eu. E o que sobrou de mim? Nos dias que seguiram, tudo parecia igual. Mas absolutamente nada era. O ônibus da escola passava no mesmo horário. O jornal da manhã falava das mesmas tragédias. O leite ainda derramava se eu me distraísse. Mas dentro de mim, era como se o tempo tivesse parado. Ficou tudo em câmera lenta. Ou talvez fosse só o meu corpo tentando fingir que a vida continuava. Eu fazia café, mas esquecia de beber. Esquentava comida no micro-ondas e deixava esfriar ali mesmo. Ouvia as crianças chamando, mas demorava segundos para responder, como se a voz delas tivesse que atravessar quilômetros para me alcançar. O colchão afundava só de um lado, o outro ficava liso, frio, como se zombasse de mim.
As pessoas ao redor tentavam ajudar, com aquelas frases prontas, decoradas, que não colam na pele de quem sente de verdade. Me diziam que era só uma fase, que homens fazem isso, que ele voltaria. Algumas até sorriam com pena, como se já soubessem que não voltaria, mas não tinham coragem de dizer. Me perguntavam se eu estava bem, e eu sorria. Mentia com os olhos, treinava minha voz para parecer estável, dizia que sim, que estava tudo sob controle, mas não estava. À noite, o silêncio era cruel. Ele se arrastava pelos cômodos, rachava as paredes, escondia-se entre os brinquedos espalhados e os lençóis embolados. A primeira noite sozinha foi a pior. Eu dormi com a luz acesa, com a televisão ligada, com medo do escuro, mas mais ainda, com medo de mim. Medo de descobrir que eu nunca soube estar sozinha, que passei anos vivendo para manter alguém do meu lado, esquecendo que o lado de dentro também precisava de mim. A vergonha me engoliu antes da tristeza. Eu sentia que tinha falhado, como mulher, como esposa, como tudo. Ficava tentando lembrar se tinha feito algo errado. Se eu tinha pedido demais, exigido demais, amado de menos. Se fui pouco, ou se fui demais. Tentava entender em que momento ele parou de me ver. Se foi aos poucos, ou de uma vez. Comecei a reviver pequenas cenas, jantares em silêncio, toques mecânicos, olhares que não me procuravam mais. Estava tudo ali, mas eu não queria ver. Ou pior, talvez eu visse, e preferisse fingir. Porque é mais fácil aguentar a dor de uma mentira confortável do que o abismo de uma verdade solitária. Olhando para trás, vejo que eu já dormia sozinha havia muito tempo. Só não sabia ainda. Passei dias assim, viva por fora, ausente por dentro, funcionando no automático, sorrindo pelas crianças, respondendo mensagem com emojis, assistindo séries sem saber o nome dos personagens, até que um dia acordei e senti que algo dentro de mim estava começando a se mover, bem devagar, como quem volta de um desmaio, como quem lembra de quem era. Foi numa tarde qualquer, aquelas em que a vida parece pausada. As crianças tinham ido para a escola, a casa estava estranhamente quieta, e eu estava arrumando o armário, ou fingindo que estava. A caixa apareceu no fundo da prateleira de cima, uma caixa de papelão torta com fita adesiva velha, quase desbotada. Eu nem lembrava que ela existia. Soprei a poeira da tampa como quem acorda um passado adormecido. E abri. Lá dentro estavam pedaços de nós. Fotos em preto e branco de uma cabine de shopping. Cartões de aniversário com letras tortas e cheias de pontos de exclamação. Tiquetes de cinema, guardanapos rabiscados, bilhetes dobrados 1000 vezes. E as cartas. Minhas cartas. As que ele nunca leu. Ou talvez tenha lido, mas fingido que não. Ou lido e ignorado. Eu escrevia quando não sabia mais como dizer. Escrevia quando sentia demais, e as palavras não cabiam na boca. Escrevia para tentar alcançar ele, mesmo quando ele já estava longe, mesmo morando na mesma casa. Algumas cartas pediam mais tempo, outras pediam menos silêncio. Muitas pediam atenção. Quase todas pediam amor, mas sempre com cuidado, sempre com medo de parecer carente. Como se sentir fosse um defeito. Enquanto eu relia aquelas palavras, percebi o quanto me encolhi, o quanto implorei em silêncio, o quanto aceitei migalhas, acreditando que era banquete. Lembrei de noites em que me deitava ao lado dele e sentia mais solidão do que quando estava sozinha, do esforço de parecer bem, do cansaço de tentar não incomodar. Percebi que eu mesma me empurrei para um canto, para que ele ficasse confortável no centro. E agora que ele tinha ido embora, o centro estava vazio, e o canto era só meu. Comecei a ver o que eu não via, ou não queria ver. As piadas disfarçadas de desprezo, as ausências justificadas demais, o afeto com hora marcada. Lendo minhas próprias palavras antigas, me vi como uma outra mulher, uma mulher que gritava no papel,
mas sussurrava na vida. Doeu, mas foi uma dor limpa, uma dor de quem finalmente enxerga, de quem para de se enganar. Fechei a caixa com cuidado, mas dessa vez não guardei de novo. Deixei ali, à vista. Como quem diz: agora eu vejo, agora eu sei. E jurei para mim mesma: nunca mais escreveria para alguém que não sabe escutar. Foi um dia comum, como tantos outros. Mas teve um detalhe: pela primeira vez em semanas eu decidi fazer café. Só para mim. A água ferveu devagar. O pó foi caindo na peneira como se o tempo tivesse desacelerado. O cheiro se espalhou pela cozinha e invadiu meus ossos. E de repente, eu chorei. Não de dor, mas de cansaço, de alívio, de perceber que eu ainda estava ali. Foi o primeiro café que fiz com intenção. Não era para agradar ninguém, não era por rotina, era por mim. Comecei a fazer outras coisas pequenas. Fui ao mercado, escolhi frutas que eu gostava, não as que ele preferia. Troquei a roupa de cama, deixei o celular no modo silencioso sem culpa. Lembro de quando resolvi comprar um fogão novo. O antigo estava enferrujado, aceso por um palito de fósforo, barulhento. Mas mesmo assim, fiquei dias me perguntando se valia a pena. Como se eu precisasse de permissão. Como se eu ainda esperasse que alguém dissesse: "Você merece". No fim, comprei. Chegou numa sexta-feira, instalei com a ajuda do porteiro. E naquela noite, assei um bolo. O primeiro. Ficou torto, rachado no meio. Mas eu comi quente, com manteiga e café preto. Sentei na varanda com uma toalha nas pernas. E me senti viva. Comecei a olhar para os cantos da casa. Percebi que havia fotos demais dele, perfumes dele, toalhas dele. Como se o fantasma ainda morasse ali. Tirei tudo. Não de raiva, mas de espaço. Passei a me escutar mais. Comecei a andar mais devagar, a observar o céu da manhã, a colocar música enquanto lavava a louça. Descobri que gostava de dançar sozinha na sala, que adorava dormir com 3 travesseiros, que ficar em silêncio não era castigo, era descanso. Aos poucos, fui voltando. Não a que eu era antes, mas a uma versão minha que eu nem conhecia. E ela estava ali, firme, cansada, sim, mas inteira, mesmo em pedaços. Passaram-se 2 anos. Não foi rápido. Não foi bonito. Foi um recomeço sem aplauso, sem testemunhas, mas real. Hoje, quando alguém me diz que pareço mais forte, eu sorrio. Mas não aquele sorriso forçado de quem precisa provar alguma coisa. É um sorriso pequeno, sincero. Um canto de boca que sabe o que foi preciso suportar para continuar aqui. Não me tornei uma mulher perfeita. Não venci todas as dores. Não encontrei o amor da vida. Mas encontrei algo melhor. A mim mesma. Descobri que posso morar sozinha e ainda assim estar acompanhada. Descobri que a solidão dói menos quando você se respeita. Que não ser escolhida por alguém não significa que você não vale nada. Significa só que talvez, naquele momento, você era grande demais para caber na vida pequena de outra pessoa. Hoje, cuido das minhas plantas, escrevo numa agenda que ninguém lê. Gosto do meu silêncio. Faço minha lista de compras com calma. Escolho vinhos baratos e pães frescos. E tudo isso me alimenta mais do que qualquer relação já alimentou? Me tornei casa. Para mim. Aprendi a não implorar por amor, a não negociar meus limites, a não aceitar menos do que faz bem. Ainda lembro dele, às vezes. Mas não com saudade. Com distância. Como quem lembra de uma rua que costumava passar, mas que hoje não leva mais a lugar nenhum. Os amores da minha vida dormem nos quartos ao lado. Pedro, com seus 7 anos, e aquela mania de me lembrar que sou a melhor mãe do mundo, mesmo quando me sinto péssima. E Lara, com seus 5, que me ensina a coragem só de existir. Eles são minha raiz. Mas eu sou o solo. E hoje, enfim, posso dizer com o coração inteiro: eu não pertenço mais a ninguém, nem à dor, nem ao passado, nem ao medo. Agora sou só minha,
inteira, mesmo com cicatrizes. Aliás, por causa delas.